This is Sparta. Você se lembra dessa Minha calma, frase? Vinícius. Ela ficou famosa no cinema por causa do filme 300. A cidade-estado de Esparta foi uma das principais da Grécia Antiga e rivalizou com Atenas por séculos. Eu tô ligado, Essa pô, ele usava sociedade bronze. guarda fatos extraordinários. E você sabe que fatos são esses? Eu sou a Aline Rodrigues, Bota seja táxi aí. bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Curta o vídeo e assine as Mataram ela, notificações para não perder nada. Meu namorado Todos os Cid. dias temos vídeos novos por aqui. Tá? Eu vou te mostrar agora 6 fatos Olá, Cid, e incríveis aí? sobre os espartanos. Ele tá mesmo. Se daí já faz um tempo que a gente vem estudando os viés históricos do mundo, né? E aí a gente aprendeu muitas coisas ao longo desse tempo. Aprendemos sobre o nazismo, aprendemos sobre as desgraças do mundo, o fascismo, o menino lá, o Maias, Egito. Aztecas. O Egito ainda tá um pouco superficial, mas a gente precisa se aprofundar mais. Mussolini, o homem que fode momentos, que inclusive a gente teve sorte dele ter existido, se não dependesse dele a gente ia se fuder. E assim E vai. aquela tribo, filho? Oi? A tribo lá, Que tribo? sacrificava os outros. A gente aprendeu também. Qual delas? Tem tanta, né? É Inca, como que é? Chato não, Maia, mozinho, viu? Pelo amor de Deus. Os astecas. Os astecas. E não tem um bocado de coisa. Inclusive a gente aprendeu que os espartanos eram crossfiteiros e é isso. Só comia bem, né? Depende, né? Au! Au! Número Au! 6. Exército obrigatório. Todos os homens espartanos eram obrigados a servirem no exército. Aham. Nenhum deles Daí poderia eu ia ter me uma fuder. outra carreira a não ser essa. As exceções Mas eram o cara não raríssimas. precisava ler, né? Pra mim Mas tava se todos beleza, os era só homens brigar. espartanos serviam o exército, quem cuidava dos outros aspectos da cidade? Os homens livres não Você ia espartanos deitar no e os chão, Vitor? escravos. Só Ao lado das tranquilo, pô. mulheres, eles eram os responsáveis pelas construções, Eu ia pagar agricultura, boleto, não ia fazer comércio nada, e velho. artesanato. É só Foda, brigar. era só brigar, O velho. curioso é que os homens Beleza, vou pegar aqui, espartanos Torino, obrigado. eram Manda pro meu perfeito minoria Scott, em Torino. Tu que é Esparta. inútil, por A favor. maioria dos homens que habitavam a cidade eram homens livres e não espartanos ou escravos. Por isso era tão importante que o exército fosse forte. Era uma maneira de controlar a Olhando o tamanho desse população cara aí, que você não ia ser do poderia se exército, não. revoltar. O quê? Número Aqui, ó. 5. Treinamento pesado. Mas Que essa estrutura sua Não aí? ia não, velho. Porque tem um detalhe, né, meu? Os caras eram diferentes, né? Os caras beijavam na boca entre si no exército. Isso fez Tinha com que esses que guerreiros... tirar Era moda testosterona. naquele Não, Era não, moda velho. naquele tempo, Os velho. meninos saíam de casa aos Se não 5 fizesse isso aí, anos você não era de do idade e até os 11 Você ia passavam fazer por parte do um exército, Jabu? treinamento militar, conhecido Escravo como não ia ser, não. arqueiro. A partir dos 12, eles Você, eram precisa, ensinados você preferia ser o quê, Jabu? Você queria ser escravo ou você queria ser do exército? Você acha que escravo ia se safar, é? No quê? Do... Você acha que ia se safar? Virando o olhinho e pegando peso? Esses aí é o que mais ia se fuder. Eu acho que não, velho. Não? Será? Cuidado, Jabu. Cuidado com o foda é que Olha os lá. caras não pedem Pix, não. Chama lá que eu quero algo diferente hoje. Chama um deles aí. Aí já era, filho. E aí? Chama aquele moreninho ali inchado, né? Chama aquele ali, sobreviver calvo azulzinho ali. É. Chama ele, vem. própria. Tem uma coisa Muitas vezes diferente. eles não recebiam comida e nem possuíam material de caça ou roupa, Poderia sendo ou ir, obrigados a se que é um virarem hoplita? na natureza. Entre essas provas havia a diamastigose. Teu cu, Esse era um Bladiano. ritual bastante sangrento, no qual muitos espartanos perdiam suas vidas. Os jovens eram chicoteados várias vezes nas Tá, mas costas jogo ser escravo dentro do mesmo, velho. templo de Artemis Ortia. A prática era Tá religiosa, mas também servia como um verdadeiro teste de resistência Obrigado, Torino. para os jovens. Esse ritual, Ia sofrer, inclusive, Vitor. recebia até turistas Tá, mas de jogo ser outras escravo, partes velho. da Europa só para Não é verem possível, o não. Acho que escravo é derramamento bem de pior, sangue. pô, né? Somente aos 30 anos de idade, o espartano se tornava um soldado realmente Caralho, mas reconhecido sofrer 30 pela anos, velho. Mas é, população. pois é, Número imagina 4, só, enquanto o cabo ia lá licúrdio. treinar, o escravo em casa, do jeito que você Tom- gosta. Era o tomando rapaz no cu, treinando né? e o escravo em casa, o cara, au, au, Aí e o chega cabo o em soldado casa, em casa. e a mulher em casa também, au, au. Chega os... aí chega o soldado em casa. Chama-se. Vem os dois, vai. Hoje eu tô com fome. O problema é esse, meu amigo, mas aí o caba...
Você, na sua plenitude, era só se esconder nas sombras. De Esparta. Licurgo foi um dos Por quê, homens Vitor? mais importantes na história de Só na Esparta. amizade. Esse Não podia rir, legislador né? foi o Pois responsável é, fechar por o olho e fazer a boca. grandes reformas E sociais tem que fechar os punhos e pra não mostrar a palma políticas, da mão. com o objetivo de tornar os cidadãos mais iguais. Para se ter ideia do quão importante ele foi, personalidades como Platão, Rola não, Plutarco, Bradinho, tu é doido? Heródoto Muita e roupa. Xenofonte citam seu nome em suas obras. Ele é um pouco Uma mais das que Moreno, reformas Vini. mais importantes promovidas por Licurgo foi a redistribuição de terras. Nela, uma espécie de reforma agrária foi feita. Os espartanos passaram a ter a mesma quantidade de terra, o que fortaleceu a economia local. Uhum. Além disso, reformas educacionais e econômicas foram feitas com seu auxílio. Número 3. Mulheres. Ui, aí, já boa. As mulheres espartanas eram Botar galá não era consideradas muito bom, as não. mais livres Sim. de toda a Grécia. Aí, ó. Apesar de não poderem votar, elas tinham o direito de possuir grandes propriedades de terra e também tinham o direito de ter herança, assim como seus irmãos. Elas eram muito bem educadas e também aprendiam a andar a cavalo e a lutar. Do mesmo jeito que os homens deveriam cuidar de seus corpos, as mulheres também deveriam manter uma boa saúde para Imagina poderem tanto dar de- à luz a bebês fortes. Além disso, elas se casavam somente aos 18 anos. Tarde se comparado com outras cidades gregas. Tá vendo aí, Vitor? Pelo fato dos homens viverem boa Eu com parte 30, de suas ia casar vidas com uma de 18? fora de casa, Levou uma lutando gaia e do caralho, treinando. velho. As mulheres possuíam Levou uma muita gaia do caralho. responsabilidade cuidando da casa e das finanças. Número 2. Ilotas. Os ilotas eram considerados a classe mais baixa de Esparta. Eles eram escravos públicos, ou seja, escravos do Estado, e eram responsáveis por obras e também por parte da agricultura Mas local. apanhava. Porém, ao contrário dos demais escravos Aí, de Vitor. Esparta, os ilotas eram um povo unido. Constantemente se revoltavam contra os espartanos, promovendo rebeliões sangrentas. Os amigos aí, ó. Por causa disso, ao longo do Isso tempo, aí, ó. alguns Os caras privilégios só- tiveram Ia. que ser concedidos Só a os eles amigos. para conquistar. Esparta é o caralho. Número 1. Os caras gostaram do Ah. meu tijolo. Como Ah, o que porra aconteceu? que eu vou trabalhar. Oi. Olha lá o que aconteceu. Volta aí. com nomes. Os privilégios tiveram que ser concedidos a eles para que se acalmassem. Número 1. Fizeram que- Os túmulos com nomes, se comparado com outras cidades gregas. Pelo fato dos homens viverem boa parte de suas vidas fora de casa, lutando e treinando, as mulheres possuíam Aham. muita responsabilidade cuidando da casa e das finanças. Número 2. Ilotas. Aham. Os ilotas eram considerados a classe mais baixa de Esparta. Tá vendo o Eles olhar eram dele aí, escravos públicos, ou seja, Seria pra você, ó. escravos do Dá Estado pra mim não. e Ei. eram responsáveis Nem pra por olhar, obras pode ter e briga. também por parte Ah, falou da que era melhor ser agricultura escravo. local. Porém, ao contrário dos demais escravos de Esparta, os ilotas eram um povo unido. Constantemente se revoltavam contra os espartanos, promovendo rebeliões sangrentas. Por causa disso, ao longo do tempo, alguns privilégios tiveram que ser concedidos a eles para que se acalmassem. Número 1. Os túmulos com nomes. Hoje em dia, se uma pessoa morre, é comum que em seu túmulo esteja o nome e a data de nascimento e morte. Porém, em Esparta isso não era regra. Muito pelo contrário, poucas pessoas possuíam a honra de terem os seus nomes gravados em seus túmulos. Como se sabe, Esparta era um foda local é o- muito foda é ele famoso descobrir, por né, seu exército. Sendo assim, a única maneira de alguém ter o seu nome gravado nos túmulos das necrópolis era se o soldado morresse em uma batalha. Mas e as mulheres? Os nomes das mulheres só eram gravados em uma única ocasião, no caso delas morrerem ao dar à luz a uma criança espartana. Mas e pra você? Qual dos fatos citados por mim você achou mais incrível ou diferente? Algum deles te surpreendeu? Por enquanto não, dona menina. Tá tranquilo, né? Muito obrigado.